Olá pessoal, eu sou Alexandre Martins, sou psicólogo e estamos juntos aqui no MR Channel, nosso canal, que conversamos um pouco sobre variedades e o foco nesse momento está sendo conversar um pouco sobre nossos estados, psicológicos. Nós conversamos no vídeo passado sobre as instâncias nossa, o ser biopsicossocial. E hoje, na verdade, não era intenção minha gravar esse tema hoje, mas não tem como nós não explorarmos esse assunto dentro do social, da psicologia, que esse tema envolve muito as nossas vidas. Então, antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clique no joinha, faça comentários e estamos juntos aí para construir um papo cabeça junto aí com vocês, nesse formato aí de vídeo, mas que você pode ouvir fazendo os seus serviços do cotidiano aí do seu dia a dia. Então, bora para o tema de hoje. Pessoal, é inevitável eu ignorar o que está acontecendo. E hoje cedo, conversando com uma amiga minha, ela trouxe a situação que ela vivenciou em Itajubá, fica em Minas Gerais. E, infelizmente, houve uma situação muito delicada. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi assaltada. E assim, deixo aqui um trecho de um vídeo que mostra o desespero de uma família dentro de sua casa, de seu lugar, que é para ser o lugar mais seguro do mundo, um lugar de segurança. Você tá vendo? Fica quieta. Liga pra polícia. Ai, ajuda, gente, por favor. Deus do céu, Itajubá, não tô acreditando que isso tá acontecendo aqui. Quem falou? Centro de Itajubá, hoje é dia 22. 22, né? 22. É quem que tá falando você? Filho da puta, esses caras são centro de Itajubá. Pensa. Muito bem, vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo. E a ideia aqui não é sensacionalismo, tá? Eu não busco isso de jeito nenhum. Na verdade, a ideia é trazer como a anomia social, E o que é anomia? É o estado de intenso descontrole social, Quando algo não vai bem. Isso é um conceito trazido por Durkheim, dentro da sociologia. E esse é um estado de anomia social. Por quê? Porque traz todo um descontrole. Porque é um absurdo você estar dentro da tua casa, passar por uma situação que essa família passou. E o relato da minha amiga é: Alexandre, eu tive desespero. Eu, juntamente com toda a minha família, entramos no corredor, que é a parte mais central da casa, e ficamos ali. É o cúmulo do absurdo. Você, dentro da tua residência, do lugar que você construiu para você ficar bem, ser retirado da tua tranquilidade, tá? E numa cidade pequena, que a gente pensa em mudar para uma cidade pequena para ter tranquilidade.
Então, olha aqui, os moradores do município de Itajubá viveram momentos de terror na madrugada dessa quinta-feira. Em ação violenta, um grupo fortemente armado assaltou a agência central da Caixa Econômica Federal e atacou o quartel da Polícia Militar, deixando 5 feridos. Uma pessoa foi presa. 4 militares e um civil foram atingidos. Uma pessoa precisou passar por cirurgia e o estado de saúde dos outros feridos ainda não foi divulgado. Então, vocês observaram o pânico da família, observaram mais 5 famílias afetadas, com esse ferido que está em cirurgia e esses 4 feridos que ainda não tivemos as informações divulgadas, ou na mídia já está sendo divulgada a situação, mas o meu foco não é esse. O meu foco é mostrar como o nosso emocional, como o nosso sistema nervoso central reage a essa situação de luta e fuga, né? E eu vou falar de acordo com o conhecimento a nível da evolução, dentro do evolucionismo. Então, o que mostra? Que nós, num passado histórico distante, tínhamos que fugir de grandes criaturas. Então, o nosso sistema de luta e fuga acionava para que nós ou fugirmos, nós pudéssemos fugir, se o nosso sistema conseguisse avaliar a potencial ação para fugirmos de um dado animal ou de uma dada situação, ou lutarmos, né? E muitas vezes a fuga é o estado de freezer, eu me paraliso diante de uma situação. E foi o que aconteceu diante do pessoal de Itajubá. Aconteceu isso com eles. Eles se paralisaram diante de uma situação, muitos recorrendo à situação de se esconder ou deitar-se ao chão, né? A primeira orientação numa situação dessa é a gente ir ao solo, né? Para evitar que balas peguem, né, o nosso corpo. E é uma situação muito delicada, pessoal, porque é uma situação de total descontrole, né? Cidade pequena, geralmente, o policiamento não é tão intenso como numa cidade grande, né? Então, pessoas que se aproveitaram da situação numa cidade pequena e foram abusar dessas pessoas. Isso, para mim, é um ato de terrorismo. Então, o que acontece? Nós temos que separar as coisas. Independente de quem faça um ato terrorista, são bandidos e precisam, sim, ser punidos. E a população de Itajubá precisa ter a certeza de que justiça será feita a essas pessoas. O estado de anomia social, ele não pode ser transferido para um conformismo social. Vamos aceitar isso faz parte, nós temos que nos adaptar. Nós não temos que nos adaptar a bandidos. Quem tem que se adaptar a nós, é eles. Nós temos que nos adaptar às leis e cumprir com a justiça. Esse é o nosso estado de adaptação. Nunca devemos aceitar que uma cidade pequena, eu não sei quantos mil habitantes tem em Itajubá, mas vamos ver aqui, 97 mil pessoas. Vamos colocar ali as pessoas próximas da agência, vamos colocar de 500 a 2.000 pessoas, né, sofreram um grande boom de ansiedade na hora dos assaltos, na hora dos tiros. Vocês acompanharam no começo do vídeo que eu trouxe um pequeno, né, pedacinho aí de vídeo para vocês observarem. Então, a segurança é um dos pontos que faz nós vivermos alinhados a nível social. E a psicologia não deixa de abordar esse tema. Então, quando eu tenho alguma insegurança social, todos os meus sistemas, o sistema endócrino, o sistema de luta e fuga, o sistema que combina toda a parte da ansiedade, ele vai ser ativado. E muitos, assim como essa amiga minha está passando por problemas e vai
precisar de trabalhar isso, às vezes até junto com uma psicoterapia. Então é muito importante você entender que precisa de ter um alinhamento social. Nós precisamos reconstruir, entender, na verdade eu digo até entender, o conceito de anomia, né? Esse conceito vem do Emílio Durkheim, um sociólogo, e eu acho muito importante entender esse conceito, porque ela acontece quando algo não cumpre a sua função. Trazendo isso, eu posso, não é culpar, mas direcionar toda essa questão que acontece na insegurança que nós vivemos. Nós saímos na rua hoje, a gente tem medo de repente acontecer alguma situação. E não é só com relação a isso que aconteceu em Itajubá, é com relação ao trânsito, o desrespeito que a gente vê no trânsito, em relação ao desrespeito que nós temos, às vezes, de uma pessoa que está na rua. Eu sou deficiente visual e eu vejo desrespeito, às vezes, numa barreira arquitetônica. Isso é uma anomia também, né? Uma barreira arquitetônica é uma anomia, não tem por que aquela barreira estar ali, não tem nada, nenhuma lógica que justifique, por exemplo, um canteiro na beirada de um muro, de uma calçada que não cabe nem o próprio muro, né? Nada justifica isso. Então, da mesma forma que houve essa invasão em Itajubá, há essa invasão em nossas vidas privadas, né? Será que as grandes fintechs e empresas não têm invadido as nossas vidas por intermédio de dispositivos como a ativação das câmeras de nossos celulares e tudo mais? Pois é, né? A gente tem que observar isso. Então essa anomia tem acontecido de forma... E alguém não está cumprindo o papel. Se essa situação aconteceu em Itajubá, por que aconteceu? Porque alguém não está cumprindo o seu papel. É o Estado? É o poder judiciário? É a sociedade? Então a gente tem que avaliar de onde está vindo essa anomia, né? E parte dela vem de você, vem de mim. Porque muitas vezes colocamos lá no poder pessoas ou que nos beneficia de alguma forma, ou porque fala algo que a gente acha bonitinho. O discurso está alinhado com o que eu penso. Aí eu voto numa pessoa que me engana, porque na verdade ela não pensa nada disso, ela só está interessada em entrar. Então, da mesma forma que o cara que aceitou o frango para votar no indivíduo está errado, eu também estou errado. Porque o político, muitos deles, não todos, tem muitos políticos muito bons, mas a maioria vai utilizar até de argumentos que nós concordamos para falar algo que a gente quer ouvir e amassagear, digamos assim, o nosso ego, tá? Então isso pode acontecer, tá? Então a gente tem que mudar a nossa visão política para situações como o que aconteceu em Itajubá, como o que aconteceu em Araçatuba, tá? Não venha acontecer de novo. Araçatuba é uma cidade grande, se eu não estiver enganado, Araçatuba tem 200 mil habitantes. Itajubá tem 97 mil. Não é uma cidade tão pequena, tá aí perto de uma cidade já de porte médio, tá? Então, é muito importante você entender isso, tá? Entender essa situação, entender que isso não é justo acontecer. E aí, o que o Durkheim traz? É empecilho para o progresso. A anomia, ela impede o progresso, né? Tem que ser vencido, tem que ser vencido. A sociedade tem condições de acabar com isso, só que a gente tem que querer. A gente tem que querer. E olha só, como que surge a anomia? Falta de coesão social, união, enfraquecimento ou perda dos vínculos sociais, incapacidade de fazer parte do coletivo, ausência de normas e regras. Então, é muito importante. Eu tenho por obrigação seguir a norma. Se é errado eu tirar o que é do outro para o meu bem próprio, é errado, pronto, acabou, eu não tenho que fazer isso, né? E aí ainda ele continua, o autor traz, ele traz algumas crises dentro da divisão do trabalho social. Crises industriais, comerciais e falências. Vai gerar pessoas como esse grupo que invadiu Itajubá e Araçatuba.
Falta de governo para exercer em espírito de conjunto e sentimento de solidariedade comum. Pessoal, olha só, será que não é o que está acontecendo no Brasil? Nossa, essa polarização idiota que está acontecendo. O que a gente tem visto? Um egoísmo tremendo. Os políticos todos, independente de ser Lula e Bolsonaro, independente de ser qualquer um, tá? Qualquer um. O político que você adora, o político que você gosta, esses também estão sendo egoístas. E tudo isso que aconteceu, tanto em Itajubá quanto em Araçatuba, é culpa desse sentimento egoísta que todos os nossos políticos têm, tá? A vida tem que ser rápida, só que ela tem que se equilibrar. Será que a gente deu tempo de se equilibrar? Não. Aconteceu a pandemia, o fecha tudo e agora a guerra da Ucrânia. Ah, gente, não tem lógica isso, né? Não tem um pingo de lógica. Um estado que gera bastante situação de desestrutura também dentro, falando a nível social, sabe esse povo que você recebe ligação e não consegue atender e também não consegue ligar de volta? Vocês vão me perdoar, mas uma empresa que faz isso está usando a mesma estratégia de um bandido. Porque gera desestrutura, faz a pessoa ter que parar uma atividade para atender ao telefone e quando vai ver não é nada. Uma empresa que usa disso, ela não tem nenhuma diferença do pessoal que invadiu Itajubá. Nenhuma. Tá? Porque invade a vida da pessoa. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos alinhar nossos pensamentos com a moral. Peço que você se inscreva nesse canal, dê um joinha e tamo junto aí. Vamos lá, tá? Vamos fazer esse canal crescer aí.